Salve galera, professor Tomil na área. Vamos dar início ao nosso estudo de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Muito bem. As equações diferenciais ordinárias de primeira ordem se dividem basicamente em quatro tipos: as equações de variáveis separáveis, as homogêneas, as exatas e as lineares. Como estamos começando o nosso estudo hoje, o nosso primeiro caso vai ser o de variáveis separáveis. É claro que cada um desses modelos tem um método, um procedimento específico para ser aplicado. E começaremos hoje pelas equações de variáveis separáveis, que a gente acaba falando assim, né? De forma mais simplificada, para agilizar o processo, equação separável. No que consiste esse processo? Numa equação diferencial nós temos a derivada aqui, né? Ou os operadores diferenciais, e termos em relação a x, e termos em relação a y, ou função de x, função de y. O objetivo é que você desmonte o operador diferencial, né? Em dy, em dx, e deixe um de cada lado da equação. E ao lado que você deixar o operador dy, todos os termos em relação a y. E o lado que você deixar o operador dx, todos os termos em x. E isso você faz separando as variáveis. Se isso for possível, você acabou de aplicar o método de equação de variáveis separáveis, quando isso é possível. E aí você integra os dois lados e já está a caminho de encontrar a solução da equação diferencial. Então o método é relativamente simples. Separar os operadores diferenciais dx e dy para cada lado, sempre na parte de cima da fração, quando houver, né? Para que você possa aplicar a integração. Lembrando que numa integração, né, os operadores sempre estão em cima da fração, caso apareça uma fração aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver um exemplo para entender um pouquinho melhor como isso acontece. Vejam só, exemplo 1. Resolver a equação diferencial ordinária, que aqui está. E após isso, defina geometricamente, né, a solução geral encontrada. Muito bem, vamos à resolução. Vejam só, inicialmente troquei essa notação de y' por dy dx, que é a que a gente sempre vai usar nas equações separáveis. E percebam que o dx está embaixo. O dx não pode estar embaixo, tem que estar em cima. Então, como aqui está dividindo, já passo para lá multiplicando, porque eu tenho uma fração de cada lado e uma igualdade no meio. Aquele conceito de o produto dos meios igual ao produto dos extremos pode ser aplicado aqui. A gente escuta muito o pessoal falar de multiplicação cruzada, né? Mas vejam só, aqui nós fizemos duas trocas já, né? O dx foi para cima e o y veio aqui para baixo. Já temos y de um lado e x do outro, já podemos aplicar uma integral de cada lado. Aplicando as integrais, nós temos duas integrais elementares. Você consultando na tabela de integrais, você vai ver que dy sobre y é ln de y. Dx sobre x é ln de x, que é a mesma. Em módulo, né, que é assim que aparece lá, cada um com as suas constantes. A gente coloca sinus e 2, porque tecnicamente elas são diferentes, né? Você não tem como saber o valor de cada uma delas. E se você não tem como saber o valor, como é que você pode dizer que elas são iguais, certo? Muito bem. Aqui eu passei o ln de x para o lado de lá, né? Já visando agora escrever a minha solução. E essa constante C1 eu já passei para lá, subtraindo uma da outra. Aqui então, pessoal, vejam só, antes de olhar o que aconteceu do lado de cá, as duas constantes subtraindo geram um novo valor, né? Um outro valor, tecnicamente diferente dos anteriores. Então, C3. O que é muito comum a gente encontrar por aí, em matérias que falam sobre equações diferenciais, quando você aplica aqui a integração, você já coloca direto uma constante de um lado só. Porque você já sabe que vai ter uma de cada lado, e essas duas constantes, como são números reais, vão se juntar a um número só. Nos nossos exemplos aqui, eu sempre vou escrever as duas e vou fazer o processozinho juntar aqui numa só. Você pode escrever direto se você quiser, mas aqui eu quero tentar respeitar o máximo possível o procedimento matemático puro.
ok? Mas é muito comum, né, a gente acabar resolvendo e escrevendo uma só de um lado, ok? Vou respeitar o processo bonitinho, mas você fique ciente disso, tá? Nunca esqueça que, na verdade, toda vez que você integra, tem a constante, beleza? Então eu sempre escrevo as duas e organizo depois em junto em uma só. Do lado de cá, o que ocorreu? Aplicamos a propriedade de subtração de logaritmos. Num logaritmo só, o primeiro dividido pelo segundo. Mais para frente a gente relembra essa propriedade, ok? Que vai ser bastante utilizada por aqui. Dando continuidade, ó, a gente vai aplicar a definição de logaritmação, ou como o pessoal costuma falar, a definição de logaritmo, que é o quê? Transformar esse logaritmo numa potenciação. Então veja só, a base desse logaritmo é e, porque é um ln, logaritmo natural. E elevado ao logaritmo é igual a logaritmando, ou seja, e elevado a c3 é igual a y sobre x. A gente tirou o módulo aqui, porque um pouquinho mais para frente a gente conversa que esse módulo vai ser respeitado, então a gente pode não escrever ele, tá? Embora a gente não escreva, ele vai acontecer naturalmente, tá? A solução final vai respeitar essa condição aqui, que aqui está. Muito bem, agora vejam só, eu consigo isolar o y, então a gente vai escrever uma solução bacana, o x que está dividindo vai para lá multiplicando. Novamente aqui, ó, nós temos um número elevado a outro. A diferença é que o e é o número de Euler. A gente conhece, é 2,71, 82, 81, um número irracional, mas é um número elevado a outro. Então a gente, para simplificar a maneira que está escrito, podemos deixar o c. Eu começo com C1, C2, C3, para no final deixar o c simplesinho, ok? Para respeitar todo esse processo. E agora olha só troquei de posição, coloquei a constante para frente, e aqui temos a nossa solução geral desta equação diferencial que aqui está, certo? Como o c é uma constante, ela é uma constante real. No lugar de c, pode ser qualquer número real, ok? Bom, como o problema definiu, como o problema pediu para que você definisse geometricamente a solução geral, ou seja, explique que tipo de figura isso aqui representa. Ora, essa solução geral, vocês podem perceber que isso aqui é uma função no primeiro grau. E é uma função no primeiro grau conhecida como linear. Como ela não tem aquele termo independente aqui atrás, para cada valor de c que eu tenho aqui, eu terei uma reta. E todas essas retas vão passar pela origem, certo? Para valores positivos de c, eu terei funções crescentes do primeiro grau. Para valores negativos de c, eu terei funções decrescentes do primeiro grau. E para zero, eu terei uma função constante, horizontal, passando na origem, e ela vai ser justamente, pense, o próprio eixo x. Então, todos esses casos que eu falei, na verdade, podem ser compactados e escritos assim. Essa solução geral, geometricamente, visualmente, através do desenho, ela é definida como um feixe infinito de retas passando pela origem do sistema cartesiano de coordenadas. Por que não vertical? Porque como é a função do primeiro grau, ela nunca gera uma reta vertical, porque uma reta vertical não é função. Ok? Então, como tem infinitos valores para C, é um feixe infinito de retas. Todas elas passando pela origem do sistema de coordenadas e nenhuma delas vertical. Horizontal temos uma, vertical nenhuma. Ok? Muito bem. Então aqui está resolvido o problema número 1. Um outro caminho, depois que a gente aplicou as integrais, todo o processo que a gente faz aqui é para chegar na solução. Numa solução explícita, tentando, ou conseguindo isolar o eixo y, ou numa solução implícita. Então alguns procedimentos aqui podem ser sutilmente diferentes. Vejam só aqui, justamente nesse caso aqui. Vou reescrever ele novamente. Aqui nós colocamos o ln de x para o lado de lá para transformar num logaritmo só. E aqui não. Aqui vamos passar a constante para lá e juntar numa só. Que é o que vai acontecer para quem escrever a constante direto. Essa linha aqui apareceria logo aqui. Certo? Eu não vou escrever as duas constantes, vou escrever de um lado só. Tanto faz o lado. Já escrevi do lado de cá uma só. Ok? E diferentemente de juntar os logaritmos, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar mais um logaritmo aqui para manter um logaritmo de cada lado. Então a gente sabe que
todo número real pode ser escrito como logaritmo de um outro número. Por que eu escrevi no logaritmo natural, logaritmo de Bézier? Para poder juntar com esse aqui, ó, certo? Mas eu poderia escrever no logaritmo de outra base. Estou escrevendo nessa. Por que de C3 mudou para C? Porque eu sei que esse número é diferente daquele, certo? Para escrever um número qualquer, em forma logarítmica, eu escolho a base e existe um número que eu coloco aqui que dá aquele resultado. Que a gente não vai tratar mais a fundo aqui, porque eu acho que não é o objetivo da nossa aula. Ok? Mas no momento oportuno a gente pode tratar essa questão com um pouquinho mais de atenção para quem tiver alguma dúvida a respeito disso. Então sempre é possível transformar uma constante real em forma de logaritmo. Por que fizemos isso? Porque agora eu posso aplicar a propriedade que é similar a essa. Quando é subtração, transforma em divisão. Quando é adição, transforma em multiplicação. Certo? E aqui nós já podemos simplificar os dois logaritmos, porque temos um de cada lado somente. E aí notem que fica y é igual a x vezes c. Aqui só está escrito c vezes x, a mesma solução geral. Ok? Para quem lembra, né, de equações modulares, a resolução dela, se a gente fosse resolver essa equação modular aqui, ó, a gente teria que dividi-la em duas, porque esse valor de y, como está em módulo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E vocês podem perceber que o c aqui vai fazer a mesma função, porque o c pode ser tanto positivo quanto negativo. Tá? Então, fazendo uma observação aqui, ó, fica um pouco mais evidente que o módulo dessa expressão fica representado nessa solução, porque o c pode assumir qualquer valor positivo ou negativo. Tá? Então, embora a gente não esteja escrevendo em módulo, a resposta está respeitando essa condição. Ok? Como na maioria das resoluções que a gente percebe. Tá? Quando não for respeitar, a gente dá um detalhezinho, mas a maioria dos casos sempre respeita. Então a gente acaba tirando o módulo sem se preocupar com isso. Ok? Essa é a primeira parte dessa aula. Vamos resolver mais alguns exemplos para fixar bem o conteúdo na segunda parte e na terceira parte desta aula. É isso, pessoal. Até daqui a pouquinho.